Logo depois do início da guerra, em 24 de fevereiro, quando em seguida começaram as sanções econômicas e políticas para a Rússia, parecia que realmente a Rússia ali iria ficar em maus lençóis com essa guerra na Ucrânia. Ou seja, se ela não ganhasse a guerra rapidamente, parecia que as sanções impostas, como o bloqueio dos ativos, bloqueio das reservas, desvalorização do rublo, corte da cadeia de suprimentos de materiais, parecia que tudo isso iria rapidamente colocar a Rússia numa situação extremamente comprometedora. Mas a situação inverteu-se. Ou seja, em seguida, a Rússia simplesmente obrigou o mundo a comprar de si em rublos, ou seja, ela que tem a grande produção de trigo, de gás, de petróleo do mundo, né? Obrigou a todo mundo fazer isso, comprar em rublos, e mesmo aqueles que dizem que não vão comprar em rublos, estão comprando dos países que estão comprando em rublos. O exemplo disso é que radicalmente a Rússia aumentou suas exportações para a Índia e, obviamente, a Índia está repassando para outros países ocidentais. Além disso, o fato de várias empresas terem deixado a Rússia, né? Ali em um mês, 400 empresas saíram da Rússia, não quer dizer que necessariamente a Rússia ficou numa situação calamitosa. Não estou falando aqui que ela ficou na situação altamente confortável. O país em guerra nunca fica altamente confortável. Mas é bom lembrar, algumas delas continuam, aliás, várias delas continuam lá. Depois de ali pouco menos de 15 dias da guerra, saiu ali uma lista das 50 empresas que permaneciam na Rússia, né? E dessas, o Burger King quis, obviamente, também sair em função dessa lista, mas até hoje não conseguiu, porque não consegue simplesmente vender seus ativos, porque o acordo firmado impedia com que o Burger King simplesmente abandonasse o país e perdesse absolutamente tudo. Lembre-se, portanto, que, só para pegar um exemplo, a Renault saiu da Rússia, mas seus ativos foram vendidos aí por menos de R$ 1. Por quê? Porque daqui a 6 anos, essa empresa pode ser retomada para o controle dos antigos proprietários. Ou seja, lembre-se, né, a Rússia é capitalista, portanto, mesmo as sanções impostas aí, mesmo as negociações, mesmo as decisões postas, obedecem à lógica capitalista. No caso do McDonald's, que resolveu simplesmente ir embora, ou seja, deixar 847 restaurantes que tinha e 7% do seu faturamento anual, o que o governo russo vai fazer? Simplesmente vai retomar as operações, renomear a empresa e segue adiante. Ou seja, portanto, quem saiu perdendo com essa foi só o próprio McDonald's. Então, na verdade, aquilo que se esperava por parte da OTAN, que a Rússia ia ficar numa situação muito comprometedora e ela própria, dali a pouco, poderia buscar as negociações, uma vez que a Ucrânia dizia o tempo todo, né, que iria vencer a guerra, que os russos não conseguiram adentrar Kiev. Aliás, a grande imprensa acabou absorvendo esse tipo de discurso, não conseguindo entender que isso fazia parte do chamado estágio 1 da operação russa. Isso que o Ocidente não consegue entender, a OTAN não entende, e, obviamente, quem se dá bem com isso são os próprios russos. Ou seja, o que era o estágio 1? Bom, a ideia era, vamos controlar Donbás, só que para isso temos que mandar nossas tropas ocupar o país todo, para não ter perigo de você ter aí, por parte de Kiev e arredores, a resposta deles, né? Ou seja, algum tipo de bombardeio, algum tipo de contra-ataque, né? Tanto é que a Rússia rapidamente
dominou todo o espaço aéreo, por isso que os tanques adentraram e iam lá em direção a Kiev, porque simplesmente uma vez que você controlou todo o espaço aéreo, acabou, não tem como ter resistência, né? Portanto, você tem ali muita retórica do Zelensky, que, lembre-se, ele é um ator, portanto, ele sabe atuar, sabe fazer, portanto, fazer um mise-en-scène, ou seja, fazer toda aquela performance, só que, na verdade, né, a Rússia está ganhando essa guerra, ou seja, o jogo virou, né? Virou no sentido de que a OTAN achava que simplesmente a Rússia ia ficar numa situação prensada em relação ao mundo, e não, é ela que está dando as cartas. Aliás, agora ela está na fase 2, ou seja, a fase 2 é o controle total de Mariupol, e isso conseguiu, ou seja, primeiro deixou lá aqueles neonazistas lá embaixo, na usina, é, na usina, ficando lá até acabar os suprimentos de água e comida, todo mundo acabou saindo de lá, né? Primeiro liberaram as crianças e depois, com o tempo, saiu todo mundo, tinha ali cerca de 2.000 pessoas lá embaixo, né? E agora já começou até o julgamento, né? Já tem aí 3 mercenários condenados, sentenciados a pena capital. Inclusive, um deles já era condenado no próprio Reino Unido. Ou seja, veja o naipe de pessoas que foram ali para aquela. O que são esses mercenários? O que você vai esperar de mercenário? Ou seja, a pior escória do mundo, né? Ou seja, realmente são os neonazistas que foram treinar os neonazistas ali da Ucrânia. Isso é inegável e a grande mídia tenta abafar isso, né? Aliás, até hoje, passados aí mais de 3 meses de guerra, você tem o quê? A grande imprensa, né, ela não admite que a Rússia está ganhando. Essa uma parte da narrativa vai por aí. Uma parte vai por aí dizendo que ela não conseguiu entrar em Kiev. Não, mas o objetivo não era entrar em Kiev, né? Sabe-se muito bem que Kiev tem aqueles metrôs profundos, né? É uma cidade gigantesca, né? No fundo, eles acreditavam, né, por parte da OTAN, que ia ser um novo Afeganistão ali. E não foi, né? Não foi de jeito nenhum. Portanto, a ideia é você vai até lá, engana o inimigo, essa é uma velha tática que vem lá do Sun Tzu, né? Então você vai até lá, né? Cerca, portanto você já controlou o espaço aéreo, e enquanto isso você vai controlando onde você realmente tem interesse, né? E agora estão na fase 2 e não tem nem data para começar a fase 3, porque a fase 3 vai ser ir em direção a Odessa, né? Odessa que, inclusive, lá em 2015, conforme para quem viu ali o documentário do Oliver Stone, foi exatamente o lugar onde os neonazistas botaram fogo na sede do sindicato, né? Botaram fogo com pessoas lá dentro, com 300 pessoas lá dentro, né? As pessoas que pularam do sindicato e depois foram executadas pelos neonazistas, né? Então, vejam, isso será a terceira fase de retomar Odessa, né? Que é pró-Rússia. Portanto, não tem nem data marcada isso, porque isso também faz parte da tática de guerra, ou seja, o inimigo não tem que saber o seu próximo passo, né? Portanto, o Ocidente e a OTAN estão achando aí que a Rússia está numa situação difícil, né? E é o contrário. E eu insisto, não quero afirmar aqui que a Rússia está nadando de braços abertos e está sossegada. Nenhum país está sossegado, sua população, claro, tem sanções internas, já foram mais de 15.000 pessoas presas, né? Vai faltar suprimentos, com certeza, porque a cadeia de suprimentos foi cortada, né? E a última novidade agora, por parte do Ocidente, é querer dizer que a fome no mundo, né, sobretudo na África, é culpa da Rússia, que não está deixando sair os suprimentos de alimentos lá da Ucrânia. Não tem nada a ver. Ou seja, lembre-se que quem destruiu os navios nos portos para que os russos não tomassem lá em Mariupol foram os próprios ucranianos neonazistas, né? Ou seja, sabiam que não tinham como segurá-los, os russos, portanto, a ideia foi afundar esses navios, são navios gigantescos, né? E, obviamente, até desmontar tudo isso, liberar o porto, isso vai levar muito tempo. Sem contar que dinamitaram silos também, né? Se você dinamita silos, imagina, mistura pólvora com alimento, torna-se, portanto, imprestável o alimento, né? Então, é o desespero de causa aí do Ocidente, tanto é que o próprio secretário de Estado
o secretário-geral da OTAN, disse o quê? Que essa guerra deve durar anos. Puxa vida, descobri isso agora. Se vocês observarem, lá em 27 de abril, eu já dizia isso, que os indícios já nos levavam para uma guerra de muito tempo, né? Bom, é isso, gente. Nós estamos aqui acompanhando a guerra, acompanhando seus bastidores, acompanhando a imprensa internacional e estejam aqui com a gente para acompanhar tudo isso e a gente se vê aí no próximo vídeo.